E salve camaradev. É, eu queria te mostrar hoje uma parada que eu venho estudando um pouquinho, né, ultimamente, que é desenvolvimento de jogos, principalmente usando essa ferramenta, né, o Phaser. É, e eu achei bem legal, eu tô bem familiarizado com a ferramenta por agora, então eu queria mostrar para vocês. Eu estou usando aqui o artigo que está lá no site codamos.com.br, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Ah, mas nesse artigo eu explico mais ou menos como é que a gente consegue ah, começar com um projeto Phaser usando o TypeScript, né? Para a gente começar já muito bem. Então aqui tem uma introdução, você vê que o Phaser ele usa Canvas, ele tem WebGL, se você quiser usar uma outra forma de renderizar, ele pode usar a API do Web Audio para tocar coisas. Ah, e basicamente, tipo, com o Phaser você consegue desenvolver praticamente qualquer jogo que você quiser, tá? É, talvez exija um pouco mais de habilidade para determinados tipos de jogos, mas até o momento eu não vi nenhuma limitação desse framework. Então, se você tem o sonho de lançar alguma coisa na Steam, no itch.io, no Facebook, ou tipo para smartphone, tá ligado? O Phaser é uma ferramenta que vai te ajudar. E o que é legal dele é que você programa em JavaScript ou TypeScript ou CoffeeScript, o que te agradar, tá ligado? É, diferente de ferramentas como, por exemplo, Unity ou Unreal, que vão te obrigar, ou Godot, né, que vão te obrigar a trabalhar com uma outra linguagem que talvez você não esteja, não tenha familiaridade, né, como, sei lá, o C Sharp, ou o Godot, se eu não me engano, ele tem uma linguagem própria, tá ligado? Pois é, então o Phaser é legal porque ele usa uma linguagem que muita gente já está familiarizado, que é o JavaScript, e a gente tem a opção de usar o TypeScript. E se você quiser empacotar para lançar nessas plataformas, você tem ferramentas como, por exemplo, o Electron, que te permite empacotar o seu jogo Phaser para rodar num desktop, e aí você consegue colocar ele na Steam, por exemplo, né? E também tem ferramenta como o Ionic, que te permite empacotar ele para rodar em smartphone e em tablet, tá? Então, tipo, vale muito a pena usar o Phaser. Aqui eu coloquei uma screenshot do jogo Citadels, que é um dos exemplos que eu achei bacana, assim, de jogos que foram desenvolvidos com o Phaser, tá ligado? Então, tipo, ele foi lançado lá no Facebook, tá? E da última vez que eu chequei, ele já teve, tipo, coisa de 4,2 milhões de jogadores. Então, tipo, não é um jogo pequeno, tá ligado? Não é coisa pra iniciante só. Tipo, o Phaser, ele te permite fazer um jogo a nível profissional, tá ligado? É, beleza. Então, tipo, a forma como eu acho melhor pra gente começar com o Phaser é não se preocupando muito com a tecnologia, tá? Então, se você vai usar Webpack, se você vai usar Parcel, se você vai colocar uma arquitetura ferrada por trás do negócio, eu acho que não faz muito sentido. Se você estiver começando agora, claro, né? Eu acho que você tem que focar mais no desenvolvimento do jogo mesmo. Então eu fiz aqui pra gente, eu criei um projetinho, tá? Que é o Nawarian Phaser TS Skeleton, tá? É, e esse projetinho você pode vir aqui, clonar, tá tudo aqui no texto, tá? O guia de como fazer. Então você pode clonar ele, que ele já vem pronto, né? Então deixa eu copiar aqui, ó. O tutorial fala, ó, vai lá e clona o negócio. Então ele vai clonar aqui numa pasta chamada Meu Primeiro Jogo. Se você quiser chamar de outra coisa, você pode chamar de outra coisa, né? É, e aí a gente entra nessa pasta e só para não ficar com a mesma referência do Git que a gente acabou de clonar, a gente pode apagar a pasta do Git e criar uma nova. E aí você vai ver que essa pasta não tem nenhum commit ainda, né? Aí o seu Git ele vem limpinho. Mas está tudo explicadinho aqui, o que está acontecendo, tá? Beleza. E, bom, aí a gente pode instalar as dependências usando npm install. E, só para referência, eu estou usando aqui o Node 16, tá? Ele provavelmente funciona com outras versões do Node, mas o Node 16 é a que eu recomendo para você trabalhar aqui. Se você não tem o Node 16 instalado, ou se você tem uma outra versão e precisa mantê-la instalada, cara, você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, o NVM, ou o que eu uso aqui, o Volta, tá? Aí você pode fazer lá, volta, install node arroba 16, e aí ele vai instalar o node 16 para você. Aí você precisa voltar para a versão, sei lá, 12,
volta em install Node 12 e aí ele foi para lá, tá ligado? Aí beleza, a gente pode iniciar o modo de desenvolvimento. Vamos fazer aqui, ó, npm run dev, que é o que está aqui no tutorial, né? Isso aqui, ele vai fazer a primeira build do Webpack, tá? E aí, com essa build rodando, ele vai dar pra gente um caminho no navegador que a gente pode acessar, que vai ter o nosso projeto. Vamos abrir aqui, ó, localhost 8080. Bom, tá aqui, tá ligado? Ele abriu numa nova janela, deixa eu manter só aqui na tab do lado, pra gente poder ver bonitinho. Então, tá aqui, tá rodando, você vê que ele tá no tamanho de um smartphone, né? A gente pode consertar isso logo menos. Aqui tem um vídeo exemplificando exatamente o que eu acabei de te mostrar. Então, tipo, como é que ele vai ficar, né? E aí, como eu falei, a tela, você pode mudar ela de tamanho se você quiser, tá? A gente pode fazer isso fazendo o seguinte, ó. Deixa eu abrir, ah, deixa eu abrir uma nova partezinha aqui. Aí eu vou fazer aqui, ó. Era o meu primeiro jogo, né? Tem um arquivo lá que é o game.ts, dentro da pasta src. Aliás, deixa eu abrir o Visual Studio Code, que talvez você tenha maior familiaridade com ele. Então eu vou abrir o VS Code aqui desse lado e vou trazer o navegador aqui para esse lado, tá? Então aqui, ó, na pasta src/game.ts, tá? Tem essa partezinha aqui e as duas primeiras linhas elas falam de width e height, né? É a largura e a altura. Aí eu posso trocar, por exemplo, para uma resolução de 800 por 600. Coloco width de 800, que é a largura, e height, a altura, de 600, né? E aí, repare que eu não salvei ainda, tá branquinho aqui. Na hora que eu salvar, como o Webpack está rodando, ele já vai atualizar a página para mim. Então você vê, o desenvolvimento aqui ele fica bem rapidinho, tá ligado? A gente consegue iterar bem rápido no desenvolvimento. Então aqui tem uma screenshot só exemplificando isso, tá? Ah, beleza. E aí a gente pode começar a desenvolver o jogo, né? Tem lá a coisa das cenas, por exemplo, o Game Scene é a cena principal, tá? E aí nessa cena principal você vê que tem esse phaser aqui pulando na nossa frente. E ele está aqui, né? A gente criou essa partícula a partir da chave partícula, né? Deixa eu te mostrar como é que está configurado. A gente tem uma cena chamada boot scene, que ela é a primeira cena que carrega, e aí você vê que ela tem uma função preload, né? E esse preload, ele vai carregar a imagem phaser.png e particle.png. Essas imagens vieram daqui, ó, particle.png, phaser.png, tá bom? Então, a gente carrega esses caras aqui e inicia a próxima cena, que é o game scene, certo? Então, aqui a gente está no game scene está aqui, certo? E na função create, a gente está criando aqui particles, a partir daquele particles.png que a gente carregou antes, né? E aí a gente adiciona uma imagem aqui na posição 400, né, do canvas, por 100. Então ele vai aparecer, considerando que isso aqui é 800 por 600, ele vai aparecer 400 aqui no meio e 100 ele deve aparecer mais ou menos aqui, né? E aí a gente muda a escala, né, para ficar só 40% do tamanho original, a velocidade da imagem, né? E aí diz, ó, ela pode quicar, ela vai ter o bounce, ela vai colidir com as beiradas, né, da tela. Então, se ela bater aqui na parede, ela vai colidir. E como ela tem o bounce, né, como ela quica, você vê que ela realmente quica. Quando ela colide, né, com alguma parte da parede, ela quica. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer esse negócio ficar vermelho, igual ao meu coração. Isso aqui é um hexadecimal, tá? É um número hexadecimal. Ele tem 3 pares, né? Esse aqui é o par vermelho, esse aqui é o par verde, esse aqui é o par azul. Red, green, blue, RGB, tá? Então, estou colocando vermelho no máximo e o verde e o azul estou colocando aqui no mínimo. Então, na hora que eu salvar, você vai ver que a imagem já ficou vermelha, bem louca, né? Bem massa. Então, é mais ou menos isso, pô. É assim que funciona o phaser, tá? Aqui tem algumas descrições das pastas e tal, mas sinceramente eu acho que você vai aprender melhor se você der uma sacada lá
nos exemplos, tá? Principalmente nos exemplos do Phaser, você vai achar muita coisa sobre como animar sprite sheet, tá ligado? Então, vamos pegar esse cara aqui, porque esse é o cara que eu acho legal. Então, você vê, ó, o personagem animado, né? Você vê a sprite sheet aqui, e aí cada vez que eu clico o exemplo, ele me mostra, né? O que que aquilo lá faz. E aqui você tem acesso ao código no GitHub. E ele te mostra o que que está acontecendo, né? Então ele adicionou lá o texto na tela e tal. E aqui é como ele cria as animações. Então tem a animação de andar, de ficar parado, de chutar, de socar. E aí ele fala, ó, esse aqui é o sprite sheet, né? É a imagem que eu quero, que é no caso essa daqui, se eu não me engano, tá? Então, esse aqui é o sprite sheet e os frames 0, 1, 2 e 3 são de andar. Os frames 5, 6, 7, 8 são os frames de ficar parado. Os frames 10, 11, 12, 13 e 10 são os de chute, tá? Então, através dos exemplos do Phaser, você consegue sacar muita coisa já, tá? E se em determinado momento você ficar travadinho, aí você pode vir aqui na documentação. Eles têm muita documentação. Eles têm alguns tutoriais guiados, eles têm documentação oficial da ferramenta, eles têm exemplo de código, eles têm exemplo de jogo que já está pronto, tá? Então, o Phaser.io é um recurso assim maravilhoso para você continuar aprendendo, tá bom? Por último, mas não menos importante, tá? A gente tem lá um grupo no Telegram e eu estou ativamente estudando o Phaser agora, tá? Então, se você tiver alguma vontade eh, de trocar uma ideia, de trocar alguma dúvida, procurar solução para alguma coisa, chega lá no Telegram e fala com a gente que eu vou tentar te dar a atenção o mais rápido possível, tá bom? Um beijo, um abraço no coração, muito obrigado, Camaradev, e até a próxima.